Você já pode ir abrindo a Bíblia em Romanos capítulo 6. Agora eu vou querer a gentileza, ninguém mais anda para lá e para cá, tá bom? Mantém as crianças lá no fundo. Vamos fazer bastante silêncio aqui, principalmente nesse espaço aqui, tá bom, queridos? Como sempre, todo culto da ceia é bom explanar o significado da ceia, né? Porque a ceia expressa uma coisa maravilhosa, poderosa. E muitas vezes a pessoa toma a ceia sem saber o que está fazendo, não tem nem entendimento do que se trata, né? Então ela vai acreditar nessas coisas, ceia da conquista, ceia da prosperidade, ceia da virada, um monte de ceia, menos a ceia do Senhor. Então você já abriu em Romanos 6? Então eu vou fazer uma longa leitura, 11 versículos aqui. Romanos 6. Preste bastante atenção. Ele começa fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Olha como ele responde. A pergunta continua, para que a graça seja mais abundante? E ele responde, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Presta atenção. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto o que, Paulo? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo... Não, pastor, é isso mesmo? É. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, que cuida de nós, que nos ama, estamos diante aqui da tua palavra, que é a verdade. Venha trazer vida da palavra no nosso espírito, revelar essas coisas simples, porém profundas do Evangelho. Daqui a pouco nós vamos comer do pão, beber do cálice. Precisamos saber o que estamos fazendo. Assim, abra o nosso entendimento. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala amém. Vai para 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler só aquele versículo da ceia. Versículo 26 de 1 Coríntios 11, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que ele venha. Então isso aqui é o centro, é o núcleo da ceia. Ele fala, toda vez que você comer o pão e beber o cálice, o que você está anunciando? A ceia não é só um momento de comunhão entre as pessoas, também é. Não é um momento onde eu fecho os olhos, né? Mas quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando o quê? Jesus Cristo morreu. A coisa já aconteceu, a obra já foi feita, já está tudo consumado. Nada mais precisa ser feito. Agora compete a cada um de nós conhecer e crer naquilo que Jesus Cristo fez. Então a ceia é anunciar a obra da cruz, a morte do Senhor Jesus na cruz.
os feitos da cruz. Quais consequências a morte do Senhor Jesus trouxe para a minha vida? O que implica a morte do Senhor Jesus? Eu sou salvo. E o que é ser salvo? Ser salvo é alguém que já foi tirado da condenação eterna. Já foi. Foi tirado da prisão, do cativeiro. Tirado da escravidão, libertado e liberto das mãos do diabo. Por fim, quando deixar esse corpo, vou herdar a vida eterna. Então, se eu falo assim, eu sou uma pessoa salva aqui agora, já sou. Eu não estou mais buscando uma libertação, já fui liberto pelo sangue da cruz. Eu não estou assim, Senhor, me liberta do cativeiro, porque se eu fui salvo, meu Salvador já me salvou, já me libertou do cativeiro, é assunto consumado. Mas tudo isso por quê? Porque na cruz do Calvário ele cumpriu esta obra que me trouxe salvação no dia de hoje. Então tenho que olhar para o Evangelho, enxergar o que Paulo disse. Ele me libertou do império das trevas. Como a igreja precisa crer nisso? Me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, eu tenho a redenção, já tenho agora, e a remissão de todos os pecados. Então, quando eu estou tomando a ceia, eu anuncio a morte de Jesus, anuncio o Evangelho. Então nós temos todo o culto de ceia abordado um aspecto da morte do Senhor Jesus. Então hoje vamos abordar, nesse capítulo 6 de Romanos, a morte do nosso velho homem, a morte do escravo. Isso aqui é um texto que dificilmente você vai encontrar alguém pregando sobre isso na televisão, no rádio, porque é uma coisa que a turma tem passado de longe nesse ensino. Mas olha o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Ele está fazendo uma pergunta. Eu vou permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Olha o que ele responde. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Então, o pecado que ele fala aqui não é uma questão de pecados. O pecado aqui é um sistema de corrupção que entrou no mundo através de Adão. Esse sistema que contaminou o nosso universo inteiro, contaminou o planeta Terra, destruiu toda a raça humana. Esse sistema de corrupção e destruição que está no mundo corrompendo tudo, a natureza, o homem, os animais, tudo está corrompido. É isso que ele fala, a questão do pecado, quando ele fala assim, eu vou então permanecer no pecado, mas como eu vou viver nisso, se eu morri para isso? Você acredita que você morreu para o pecado através da morte de Cristo na cruz? Que o sistema de escravidão, você foi tirado dele através da morte de Cristo na cruz? Você acredita nisso? Que o teu velho homem, aquele homem que foi herdado de Adão na cruz do Calvário, ele foi crucificado com Cristo, preso, desfeito ali, que agora você é uma nova criação. Aos olhos de Deus, quando Deus olha para você, ele enxerga a nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O seu velho homem para Deus já morreu na cruz do Calvário com Jesus Cristo há muito tempo. Ele já ficou antes da cruz há muito tempo, e agora Deus olha para você e vê em você a nova criatura redimida e liberta. Então Paulo fala, como eu vou viver nisso ainda? Se eu morri para esse sistema, se eu morri para esse sistema perverso de escravidão, de corrupção, de trevas, de escuridão, nós somos luz, nós morremos para isso através da morte de Cristo na cruz. Então ele vai explicando, olha lá. Ou porventura vocês ignoram, vocês não têm conhecimento de que nós fomos batizados em Cristo, e fomos batizados onde? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Então o que Paulo está explicando? Que quando eu criei em Cristo, eu fui unido com ele na morte. Um dia você foi batizado, você foi imergido nas águas. O batismo é um tipo de um sepultamento.
Então, quando a pessoa encontrou Jesus, se arrependeu dos pecados, nasceu de novo, passou a ser filha de Deus, qual é o passo seguinte? Ser batizado. O que é o batismo? É como se ela estivesse dizendo assim: olha, eu encontrei Jesus, nasci de novo, sou uma nova vida. E aquela velha pessoa, aquele escravo do pecado, aquele viciado, aquilo tudo que eu fui, que eu me arrependi, morreu. Então eu vou entrar agora na água, vou mergulhar, sepultar o meu passado, o meu velho homem, tudo vai ficar ali. Então ele vai ser sepultado nas águas, incluído na morte. É como um enterro, a pessoa morre, vai lá, põe ela no caixão e sepulta ela lá debaixo da terra. Então o batismo é justamente isso. A pessoa nasceu de novo, acontece duas coisas simultâneas, ela nasce de novo no Espírito. E para Deus ela morre nela a velha criatura. Então ela vai ser batizada, vai sepultar o velho homem. Então o passado, tudo aquilo que você foi, você tem que crer nisso. Porque muita gente é perseguida na mente por causa do passado. O passado fez um montão de coisa errada, trouxe consequências de destruição para a vida. Aí a pessoa encontra Jesus, mas ainda vive presa a um passado, sofrendo por alguma coisa que Deus já sepultou, já eliminou. Mas como ela tem a mente com a recordação, ela sofre um presente ainda por causa do passado. Muita gente é assim. Então, quando ele desceu nas águas do batismo, ele foi sepultado. Então, aos olhos de Deus, os pecados, a velha criatura, tudo foi enterrado ali, como um enterro mesmo, sepultados na morte de Cristo. Cristo não morreu, não foi sepultado, foi sepultado. No terceiro dia não ressuscitou. Então é a mesma coisa nós encontramos Cristo, nascemos de novo, morreu o velho homem, foi batizado, sepultado. Cristo ressuscitou dos mortos, no Espírito nós ressurgimos, temos a vida eterna dentro de nós agora, ressuscitamos. O que Paulo diz em Colossenses 3? Se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, ele fala, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestos com Ele em glória. Essa é a visão de Deus. Deus, Ele só está vendo a nova criação. Aquilo que vem depois da cruz, tudo que é antes da cruz está morto. Deus não tem mais interesse, porque tudo é morto. Deus está olhando a verdadeira igreja, que é a nova criação, que nasceu depois da cruz. Tudo que é antes da cruz está morto, não passou pela cruz ainda. Então Paulo fala: ou porventura ignoreis que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em quê? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, incluído na morte do Senhor Jesus. Só que Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. Mas quando eu creio agora, eu sou incluído naquela morte, ainda que seja 2000 anos depois. Deus me inclui naquele acontecimento da cruz lá no passado. Eu fui sepultado naquela morte, incluído, morri ali com Cristo. Cristo, meu substituto, meu representante. E ele fala: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Numa nova vida. Então essa é a coisa maravilhosa. Quando a gente crê, surge em nós a nova vida, a nova criatura nasceu. E nós vivemos em novidade de vida. Nós somos agora libertos, uma pessoa livre, um filho de Deus restaurado, em fase de aperfeiçoamento. Vivemos em novidade de vida. Ele continua dizendo, olha o versículo 5: porque se fomos unidos com Ele, olha lá, presta atenção, isso é evangelho. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora olha o versículo 6: sabendo isso, o que, Paulo?
que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, o nosso passado, olha, o escravo que nós éramos, dominados pelo diabo, na mão do diabo, aquele pecador cego que não crê em nada, aquela vida cega, vazia, seja lá de qualquer religião que fazíamos parte, o velho homem, aquela velha pessoa, sabendo isso, eu preciso saber isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando Cristo estava na cruz, Deus não via só Cristo na cruz, ele via toda a raça humana incluída em Cristo. Quando Adão pecou, a raça humana ainda não existia, mas a raça humana toda estava incluída em Adão. Quando Adão pecou, só tinha ele e Eva, um casal. Eles pecaram, condenaram a raça humana inteirinha neles. Todos nasceram pecadores, mas um só pecou, contaminou a raça inteirinha. O que Deus fez? Deus pega essa raça contaminada inteirinha e resume num só homem, Jesus Cristo na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele não está sozinho. Isso é a palavra da cruz. É como se ele tivesse abraçado com a raça humana pecadora inteirinha, indo para a cruz e levando todos à morte ao mesmo tempo. Adão levou todos ao pecado, depois a raça humana veio dele, contaminou o planeta inteiro, a raça humana inteira. Mas quando Cristo vai para a cruz, Deus olha e vê toda a raça humana ali sendo pregada em Cristo e o pecado sendo julgado na cruz. Então, nosso velho homem, meu irmão, o dia que eu entendi isso, a pessoa anda em busca de libertação. Então, que tipo de libertação ela quer? Ela quer que alguém ponha a mão na cabeça dela e fale assim, sai, e ela vai mudar de vida. Ela quer isso. A maior parte quer tomar um passe evangélico, não é? Que põe óleo, que põe a mão na cabeça e fica assim, aí ela fica assim, opa, a coisa está quente, né? A maior parte quer isso. Crente de 30 anos ainda está assim, não cresce em nada. Aí ele pensa que a libertação, ela vem por um grito de alguém, por uma água, uma flor orada. Mas quando ela entende que o escravo, meus irmãos, pelo amor de Deus, vocês têm que entender isso. Vão entender? Quando ela entende que o escravo foi pregado lá e destruído, que ela não é mais escravo, Jesus falou assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Aí vai acontecer uma coisa, o que vai acontecer? E conhecereis a verdade conhecida vos libertará. Então a libertação vem por conhecer a verdade. Então, quando Cristo está na cruz, o velho homem, o escravo, o devedor, o condenado, o escravizado pelo diabo, está ali também. Está incluído em Cristo. Então, o nosso velho homem foi crucificado, sabendo isso. Paulo falou, você sabe isso? Já lhe foi revelado isso. Então, eu não estou mais lutando para ser liberto. Meu velho homem já morreu, já fui. Com ele foi a escravidão. Só que a cabeça do crente não entende. Então ele tem uma mente que não foi renovada, tem lá umas neurosezinhas. Então ele fica no inferno na cabeça dele. Até aprender a verdade vai demorar uns 10, 15 anos. Mas quando eu entendo que o velho homem foi crucificado, com ele foi todo o cativeiro que existia. Então eu me torno uma pessoa livre na verdade. Então tem um monte de gente buscando uma libertação na qual Cristo já libertou. Mas porque a mente dele não viu o evangelho ainda. Ele não entendeu o evangelho, ele ainda não viu o Cristo crucificado. Ele não tem revelação da palavra de Jesus, está consumado e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele não enxergou, forte para ele é pegar uma coisa ungida, mas ele não consegue acreditar na obra da cruz, ele não consegue crer nisso. Então, ele não tem uma mente que enxerga isso. E a consequência é que ele vai sofrer, ele vai atrás de uma libertação, a mente dele não se renova, ele vai crer num monte de coisa que não é bíblica.
até que ele vai se cansar de tudo isso, e um dia ele vai olhar para a cruz. Ele vai entender, foi na cruz, onde um dia eu vi o quê? Meus pecados castigados em Jesus. Aí um dia, a última coisa, depois que ele passou por todas as campanhas, lavaram a cabeça dele de óleo, ele bebeu uma caixa d'água de água orada, ele tem 300 coisas oradas na casa dele, ele já jogou sal grosso, ele já fez tudo, já fez o sacrifício, deu tudo que tinha. Aí quando ele está na lona, aí ele vai olhar para a cruz, quem sabe, vai entender. Então, nosso velho homem, meu irmão querido, você pode estar lutando com uma coisa que está te escravizando, e na cruz isso já foi resolvido. Você aceita isso? Eu estou pregando por fé, não tenho força para fazer você entender, mas tem alguém que está aqui, que é o Espírito Santo, que habita em nós, que faz a gente entender, que revela a verdade. Então Paulo fala, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo. Você lembra como você era escravo do pecado? Lembra quando as coisas erradas te dominavam, o cigarro, a bebida te controlava, você queria parar e não tinha força, era um mentiroso, né? Lembra quando você, meu Deus, como eu... Quando você descobre isso, o pecado não terá domínio, essas forças que te dominavam não terá mais domínio sobre você. Mas eu preciso entender, ter revelação, crer, para que isso seja real. Então, olha o que Paulo fala, vou ler de novo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha lá, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então Deus olha para você agora, vê você uma pessoa justificada, aceita por ele, salva, os teus pecados todos perdoados, eliminados na cruz. Você está justificado, você foi absolvido por Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 8:1, agora é agora, pois nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da outra lei. Qual lei? A lei do pecado e da morte. Nós já fomos libertos da lei do pecado e da morte. Então nós não somos mais aqueles escravos do passado, escravos dos temores que a gente tinha, aquela pessoa escravizada, quanto que eu queria parar com certas coisas, não tinha força. Não sou mais escravo daquilo, aquilo tudo existe, mas eu não sou escravo mais daquilo, nem você. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E quanto a mim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Se considere morto. Quando ele fala pecado, não é falar uma mentirinha, isso são pecados. Morto para o pecado aqui é esse sistema maligno de destruição, de escravidão, de corrupção que entrou no planeta, na humanidade toda por meio de Adão. Então ele diz assim, assim também vós, olha lá, considerai-vos mortos para o pecado. Se considere assim, eu morri para o pecado, morri para a escravidão, para o domínio do diabo, morri para as coisas que me prendiam, eu morri para isso, mas eu estou vivo para Deus. Deus me reconhece e reconhece a você como alguém vivo para Ele, liberto e salvo. Acredita nisso?
Porque Cristo morreu na cruz, isso é real para nós. Então a ceia anuncia também a morte do nosso velho homem, a morte do escravo, o homem velho crucificado na cruz, um novo homem que ressurgiu. A igreja precisa saber disso, exercitar fé, porque isso faz parte do Evangelho. Vamos para 2 outros textos. Gálatas capítulo de número 2, vamos lá. Onde Paulo faz uma declaração extraordinária em Gálatas 2, ele diz, a partir do versículo 18: ele diz assim, Gálatas 2:18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora presta atenção. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O que Paulo está dizendo? Mediante a própria lei eu morri para a lei. Você é uma nova criatura? É. Você morreu para a lei. Você acredita nisso? Você não tem mais nada a ver com o jugo da lei do Velho Testamento. Você morreu para a lei. Você morreu para a lei, mediante a própria lei, você morreu para ela. Então, como é difícil fazer a igreja entender que nós estamos na nova aliança. A pessoa toma a ceia do Senhor e vive debaixo de lei e não sabe o que está fazendo. É difícil a pessoa entender que nós somos o povo do Novo Testamento, da nova aliança feita, selada com o sangue de Jesus. A igreja só vem a existir no Novo Testamento. Continuando. Pois eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Olha o que Paulo fala. Estou crucificado com Cristo. Estou, Paulo, não é que eu vou ser, não, já estou, aconteceu. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo, porque eu ainda estou preso a Ele. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se o quê? Que Cristo morreu em vão. Vamos só falar um pouquinho sobre morrer para a lei. Vai lá para Romanos 7. Romanos 7. Vou ler só alguns versículos ali, para você entender que nós morremos para a lei. A lei, através do ministério de Moisés, ela reinou em todo o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, nós estamos debaixo do ministério de Jesus Cristo, na nova aliança. Nós não somos o povo da velha aliança, não somos justificados por lei, e nem precisamos praticar as coisas. Eu tenho que conhecer o Velho Testamento, ter conhecimento, mas nós não estamos na guerra do Velho Testamento, nós não estamos nas maldições da lei do Velho Testamento, nós não estamos naquela batalha com aquelas espadas do Velho Testamento. Tudo isso se encerrou ali. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós estamos na nova aliança, nós vivemos na nova aliança. Então, no capítulo, que eu falei? 7 de Romanos. Vou ler só versículo 4 do capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então o que Paulo fala? Que nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então quando Cristo vai para a cruz, a lei, ele está explicando que a lei conjugal, ela termina quando? Quando um dos cônjuges morre. Enquanto os dois estiverem vivos, eles estão presos pela lei conjugal. Mas se um dos dois morrerem,
aquela lei só é válida para vivos. Quando um dos dois morre, o outro pode se casar com quem quiser, porque ele acabou a lei conjugal que ele tinha com aquele que morreu. A lei termina pela morte. Então Paulo explica justamente isso. Vocês também morreram para a lei, mediante a morte, mediante o corpo de Jesus Cristo, para vocês pertencer a outro, a quem? A Jesus Cristo. Então nós morremos para a lei, meus irmãos. Nós não somos o povo da velha aliança. Sim ou não? Continuando. E aí ele diz assim, vou ler de novo o 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei. Fala assim, fui liberto da lei. Fala, fui liberto da lei. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Então, a nova aliança é justamente isso. Nós servimos a Deus em espírito, não é uma questão exterior de obras. A verdadeira adoração é o espírito humano adorando a Deus, é espírito em espírito. Nós não estamos nas obras da lei. A questão de servir a Deus não é você correr para se matar de fazer coisas, se matar de fazer obras e obras, faz isso, faz aquilo. Tem gente escravizada dentro da igreja, fazendo tanta coisa interminável que nunca mais tem fim. É obras. Ela pensa que ela fazendo tudo isso, ela vai ser melhor para Deus. Ela esquece que Cristo nos justificou. O que nos tornou melhor para Deus não foram as minhas obras. Cristo me tornou melhor para Deus, me justificando. Então agora eu sirvo a Deus em novidade, é uma coisa interior. A vida espiritual é de dentro para fora, é uma coisa que vem de dentro do meu espírito. Vou ler de novo esse versículo. Versículo 6, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que letra é essa? Letra da lei. Então na nova aliança nós nascemos de novo, e nós servimos a Deus em espírito, com espírito novo. É um serviço interior no espírito totalmente, e ele não é baseado em obras, ele é baseado na fé, na justificação que vem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então a morte de Cristo na cruz nos libertou da lei. Aceita isso ou não? Volta lá para Gálatas, né? Só mais um pouquinho. Gálatas agora capítulo 6. Eu quero já chamar os oficiais que vão me ajudar a servir a ceia, já que venham aqui. E Rodrigo, durante a ceia nós vamos cantar, já estou crucificado, é isso que vamos cantar. Bem suave. Gálatas, pode vir os oficiais, não tem problema. Gálatas capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo 12. Diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim, olha que Paulo fala, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então Paulo fala, se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ela fez uma obra em mim, ela teve um efeito em mim. Qual foi o efeito? Pela qual, por esta cruz, o mundo está crucificado para mim,
e eu estou crucificado para o mundo. Então, ali em Coríntios, Paulo fala: todas as vezes que vocês comerem o pão e vocês beberem do cálice, o que vocês estão fazendo? Vocês estão anunciando: Cristo já morreu, já aconteceu, está tudo feito. E nem dentro desse pensamento, você tem que pensar essa noite: o meu velho homem, o escravo, o preso, o dominado foi crucificado. O novo homem surgiu, sou uma nova criatura. As coisas velhas tudo se passou e eis que se fizeram novos. Então, fica nesse espírito, nós vamos orar por esses elementos. Não precisa cantar, você só vai dedilhando assim agora, até nós orarmos pelos elementos, aí depois a gente canta quando estiver servindo.